Você diz que está cansado do mundo, mas no fundo está cansado de si. 3 da manhã. O celular descarregou. A Netflix travou. E de repente sobra só você com seus pensamentos. Aí vem a náusea, a inquietação. Você procura qualquer coisa para preencher o vazio. Liga o celular na tomada. Abre qualquer aplicativo, qualquer coisa que tire você de dentro da sua própria cabeça. Sartre já sabia disso quando escreveu sobre a má-fé. Ele diria que você vive fugindo porque ainda não está pronto para se encarar. E aqui está o problema. Essa fuga que você chama de vida normal é, na verdade, a sua prisão. Você construiu uma rotina inteira para não ter que olhar no espelho e ver quem realmente é, por baixo de todas as máscaras sociais. Hoje você vai entender por que parar de fugir de si mesmo é o único caminho para a liberdade real. E vai doer, porque a verdade sempre dói. Mas é nessa dor que nasce o homem que você deveria ser. Se você já sentiu essa inquietação às 3 da manhã, escreve aqui embaixo. Conta pra gente qual é a sua fuga favorita. E se esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece a parar de se esconder da própria vida, compartilha agora. Eles vão entender. Você preenche cada segundo do seu dia porque não aguenta ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Trabalho, redes sociais, séries, jogos, conversas vazias, qualquer compromisso que mantenha sua mente ocupada. Você chama isso de produtividade, mas é fuga. Quando surge um momento de silêncio real, você sente um desconforto físico, como se algo estivesse errado, como se você devesse estar fazendo alguma coisa, qualquer coisa, menos ficar ali, presente, consciente de quem você é, quando ninguém está olhando. E no fundo você sabe que está fugindo, mas prefere fingir que é só o ritmo da vida moderna. Que todo mundo vive assim, que é normal não conseguir ficar 5 minutos sem estímulo externo. Normal não conhecer seus próprios pensamentos quando não há ninguém para impressionar. O diagnóstico é simples. Você desenvolveu uma alergia existencial. Não consegue mais suportar sua própria presença. Criou uma vida inteira baseada em distrações, porque no silêncio aparece quem você realmente é. E isso te apavora. Você prefere ser qualquer pessoa a ser você mesmo. Essa é a doença do homem moderno. Viver uma vida tão cheia de barulho que nunca precisa escutar a própria voz interior. E quando ela aparece, você corre, como se fosse o inimigo. Sartre tinha um conceito brutal para isso: má-fé. Mentir para si mesmo para não encarar a própria liberdade. Você diz, não tenho escolha, é assim que as coisas são. Todo mundo faz isso. Quando, na verdade, só tem medo de escolher conscientemente. A má-fé é fingir que você não tem controle sobre sua vida, para não ter que assumir a responsabilidade por ela. É mais fácil dizer que o mundo te obriga a viver correndo do que admitir que você escolhe correr, porque não aguenta parar. Sartre mostrou que o ser humano está condenado à liberdade. Isso significa que, mesmo quando você foge, está escolhendo fugir. Mesmo quando você se distrai, está escolhendo a distração. Não há escape da responsabilidade de existir conscientemente. E aqui está o paradoxo. Você foge da liberdade. Usando a própria liberdade, você escolhe não escolher. Prefere viver no automático, seguindo scripts sociais, cumprindo expectativas, mantendo-se ocupado. Porque escolher de verdade significa aceitar que você é o único responsável por quem se torna. A filosofia existencial não oferece consolo, ela oferece lucidez, e a lucidez dói. Dói perceber que você construiu uma vida inteira para não ter que viver realmente. E todas essas distrações são formas sofisticadas de covardia existencial. Fugir de si é o primeiro ato da escravidão interior. Porque quando você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, qualquer outra pessoa pode te controlar. Qualquer estímulo externo vira necessidade. Você se torna dependente de tudo que te tira de dentro da sua própria cabeça. Conheço um cara que acordava às 5 da manhã todos os dias. Não por disciplina, por desespero. Ele tinha pavor daqueles 15 minutos entre acordar e começar a rotina.
quando sobrava só ele e o silêncio do quarto. Então criou uma rotina militar para nunca ter que enfrentar esses momentos. Academia, trabalho, curso de inglês, encontros sociais, séries até tarde. Ele chamava isso de vida intensa, mas era fuga sistemática. Cada atividade era cuidadosamente escolhida para manter a mente ocupada, para nunca sobrar espaço para questionamentos profundos. Durante anos funcionou. Ele era produtivo, social. Parecia ter tudo sob controle, até que a vida forçou uma parada. Uma lesão que o deixou de repouso por 3 meses, sem academia, sem rotina corrida, sem desculpas para fugir de si mesmo. Foi quando ele desmoronou. Não conseguia ficar 2 horas sozinho sem entrar em pânico. Descobriu que não sabia mais quem era quando não estava performando algum papel social. Trabalhador dedicado, amigo prestativo, cara ocupado. Mas quem era ele por baixo disso tudo? A resposta era aterrorizante. Ele não sabia. Tinha passado tanto tempo fugindo de si mesmo que havia perdido completamente o contato com sua própria identidade. Não conhecia seus desejos reais, seus medos profundos, suas contradições. Só conhecia as máscaras que usava para não ter que se enfrentar. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir sobre suas próprias fugas, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. A questão não é se você está fugindo. A questão é, você tem coragem de parar? Porque parar de fugir significa aceitar que você vai ter que reconstruir sua identidade do zero. Vai ter que questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo. Vai ter que enfrentar partes suas que preferiu ignorar por anos. O primeiro passo é reconhecer seus mecanismos de fuga. Trabalho compulsivo, relacionamentos superficiais, consumo desenfreado de entretenimento, redes sociais, álcool. Qualquer coisa que tire você do presente e da necessidade de se conhecer profundamente. O segundo passo é mais brutal. Criar momentos de silêncio forçado. 10 minutos por dia sem celular, sem música, sem livro, sem nada. Só você e seus pensamentos. No começo vai ser insuportável. Você vai sentir ansiedade física. Vai querer fugir de todas as formas possíveis. Mas é nesse desconforto que mora sua verdadeira identidade. Não a que você construiu para impressionar os outros. A que existe quando ninguém está olhando, quando você não precisa provar nada para ninguém, quando sobra só você, com tudo que realmente é. Mas conheço outro cara que fez o movimento contrário. Ele percebeu que estava vivendo uma vida completamente artificial. Trabalhava 16 horas por dia, não por necessidade, mas para não ter tempo de pensar. Saía todo fim de semana não por prazer, mas por obrigação social. Um dia, ele simplesmente parou. Cancelou todos os compromissos sociais por 3 meses. Deixou o celular em casa quando saía para caminhar. Começou a comer sozinho, sem nenhuma distração. Sem podcast, sem série, sem livro. Só ele e a comida. Os primeiros dias foram um inferno. Ele descobriu que não conseguia ficar nenhuma hora consigo mesmo, sem sentir uma inquietação desesperadora. Mas resistiu. Forçou-se a permanecer presente, mesmo quando tudo em sua mente gritava para ele procurar uma distração. Lentamente, algo mudou. Ele começou a reconhecer pensamentos que eram realmente seus, não opiniões que havia absorvido de outros, não crenças que havia herdado da família ou da sociedade. Pensamentos genuínos, nascidos do silêncio e da introspecção. Descobriu que odiava metade das coisas que fazia por obrigação social, e tinha sonhos enterrados há anos sob camadas de expectativas externas, e sua personalidade social era uma construção quase completamente artificial. Hoje, ele vive uma vida completamente diferente. Não porque mudou de trabalho ou de cidade, mas porque parou de fugir de quem realmente é. Ele conhece suas contradições, aceita suas fraquezas e age a partir de uma consciência genuína de si mesmo.
Não precisa mais de validação externa, porque tem uma relação sólida consigo próprio. Parar de fugir dói, porque significa aceitar que você vai ter que reconstruir sua vida a partir de uma base real. Não a partir do que os outros esperam de você. Não a partir do que você acha que deveria ser. Mas a partir de quem você realmente é quando todas as máscaras caem. O primeiro exercício é brutal. Passe 1 hora por dia em silêncio total. Sem celular, sem música, sem livro, sem nada. Apenas você e sua mente. Vai ser insuportável no começo. Você vai sentir ansiedade, irritação, vontade de fugir. Ótimo. É exatamente isso que você precisa atravessar. Segundo, questione cada atividade da sua rotina. Você faz isso porque quer ou porque está fugindo de algo? Trabalha tanto por necessidade ou por medo do tempo livre? Sai tanto por prazer ou por incapacidade de ficar sozinho? Seja brutalmente honesto. Terceiro, aceite que você vai ter que decepcionar pessoas. Quando você para de viver para agradar e impressionar os outros, muitas relações superficiais vão acabar. Muitas expectativas vão ser quebradas. É o preço da autenticidade. Quarto, aprenda a diferença entre estar sozinho e estar solitário. Solidão é carência. É precisar de outros para se sentir completo. Estar sozinho é poder. É ser suficiente para si mesmo. É conhecer-se tão profundamente que sua própria companhia basta. A liberdade real não nasce quando você vence o mundo. Ela nasce quando você para de fugir de si mesmo. Quando você consegue olhar no espelho e reconhecer quem está ali. Quando você aceita suas contradições, abraça suas sombras e assume total responsabilidade por quem escolhe ser. Sartre estava certo. Estamos condenados à liberdade. Mas a maioria das pessoas prefere a prisão confortável da fuga à responsabilidade aterrorizante da consciência plena. O mundo vai continuar tentando te distrair. Vai continuar oferecendo 1000 formas de escapar de si mesmo. Redes sociais que nunca param. Entretenimento infinito. Trabalho que consome toda a sua energia mental. Relacionamentos que te mantêm ocupado demais para questionar quem você realmente é. Mas a pergunta continua ecoando no silêncio. Você realmente sabe quem é ou só está ocupado demais para perceber? Você conhece seus pensamentos reais quando não há ninguém para impressionar? Seus desejos genuínos quando não precisa provar nada para ninguém? A verdade é que a maioria das pessoas morre sem nunca ter se conhecido realmente. Vive uma vida inteira fugindo de si mesma, construindo identidades artificiais, seguindo scripts sociais, mantendo-se ocupada demais para enfrentar a pergunta mais importante: quem sou eu quando todas as máscaras caem? Sartre avisou: a liberdade não nasce quando você vence o mundo. Ela nasce quando você para de fugir de si mesmo, quando você tem coragem de ficar sozinho com seus pensamentos, quando você aceita o peso existencial de ser totalmente responsável por quem se torna. Agora me diz, você ainda vai continuar fugindo ou já entendeu que a única liberdade real está do outro lado do medo de se conhecer? Escreve isso nos comentários. É o seu contrato de ruptura com a fuga. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive. Aqui você aprende a encarar quem realmente é, sem precisar fugir.